Luz. Câmera. Podcast. Podcast. Olá. Vamos começar avisando aqui uma coisa que aconteceu, já que semana passada não estivemos no Spotify. Exatamente. Avisos, quadro de aviso. Sim. Vinheta do 4 de avisos. A gente fez uma mudança, né, no nosso estilo de postagem de conteúdos. Uma mudança grande, né? Que aí vai acabar impactando, como somos nós dois, vai acabar impactando na frequência das postagens do podcast, né? Que a gente já vinha mantendo semanalmente. Principalmente no Spotify, ele vai ficar um pouco menos postagens, né? Porque aqui a gente posta só o podcast, que vai passar a ser quinzenal, que é quinzenal, né? Eu acho estranho essa coisa do quinzenal, porque 2 semanas totalizam 14 dias. Mas quando é de 2 em 2 semanas, a gente fala que é quinzenal. Eu nunca entendi muito bem isso, mas enfim. A gente vai postar quarta sim, quarta não, né? Podcasting. Fica aí o questionamento, o paradoxo para todos descobrirem por que chama quinzenal. Mas no YouTube continua a mesma coisa, né? A gente só vai postar coisas diferentes, fazer outros tipos de conteúdos, coisas que a gente já queria fazer antes da pandemia, né? Mas que a gente foi impossibilitado, mas a gente vai tentar dar um jeito de se virar, gravar cada um na sua própria casa e testar novos conteúdos aí. Semana passada a gente postou lá no YouTube um vídeo de unboxing, que eu acho que não vai ser uma coisa muito frequente, porque precisam ter produtos novos chegando frequentemente, né, para fazer unboxings frequentes. A gente postou lá um unboxing de um gimbal. No futuro vão ter outros tipos de conteúdo, né? Segue lá, o canal tá aí na descrição, né, Luz Câmera Podcast. E também no nosso Instagram, principalmente, a gente sempre posta as atualizações do que vai acontecer, o caminho mais rápido de ficar sabendo as novidades. Avisos dados? Avisos dados. Bora então pro tema de hoje. Ache um nome pro nosso tema agora, porque eu acho que o nome que tá no roteiro talvez não seja o melhor nome pro tema em si no episódio. Pô, eu achei que ia ser cagando regra na vida dos outros mesmo, mas enfim. Talvez seja, né? Porque é o que a gente vai fazer. Vamos cagar regra na nossa própria vida. E se aí isso servir de dica para outras pessoas, ótimo. Se não servir, aí alguém pode postar nos comentários falando assim, cara, vocês são muito burros, vocês deviam fazer de outro jeito. Sobre especificamente aqui a vida financeira, né? A gente vai falar dessa vez. Exatamente. Que nenhum de nós aqui é uma Nath Finanças da vida, queria ser. Eu acho que eu me senti muito bem sendo, entendendo tudo que o banco faz, tudo que eu tenho que pagar de imposto, mas a gente somos pessoas normais em relação a isso, né? A gente trabalha, ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro, a gente paga as contas e a gente tem as nossas regras pessoais. Não ganhamos grandes amontoados de dinheiro, né? Talvez se esse dia chegar, quando chegar, talvez a gente entenda mais do mercado financeiro. Por enquanto, a gente vai falar do ponto de vista aí do consumidor médio. Exatamente. Eu acho que também se a gente ganhasse realmente grandes amontoados de dinheiro, a gente não ia nem precisar ter controle da vida financeira. Mas aí a gente já precisa abrir um podcast sobre história, sociologia, para falar de outras opiniões. Bom, vamos manter aqui no orçamento baixo. E principalmente voltado para quem está no audiovisual, né? Quem trabalha na área. Sim, que é o nosso caso. Porque também é quem a gente entende, é o pessoal que entende a gente, que sabe quanto que custa os investimentos que você precisa fazer na carreira. A vida financeira de quem trabalha no audiovisual é um pouquinho peculiar, né? Porque ela é um pouco diferente do que seria o padrão, assim, de outras carreiras, que a maioria tem regime de trabalho CLT e tudo mais. Ou pelo menos a remuneração mensal, né? Que é algo bastante comum. No caso do audiovisual, muitos casos, né, não é assim que funciona os repasses de dinheiro, né? As movimentações financeiras não são tão regulares quanto em outras profissões. Não é a única profissão que acontece isso, várias profissões acontece isso, mas estamos aqui para falar de audiovisual e quem está a fim de entrar no mercado provavelmente vai querer saber, né? Já que não é igual a todo mundo, já que é meio bagunçado, então a gente vai tentar esclarecer algumas coisas que a gente não é especialista em nada, a gente só vai falar o que a gente sabe da vida que a gente passa. É isso, né? Vamos colocar aqui a vinhetinha de começo, então, transição, e daí a gente já fala. Uma coisa muito importante,
principalmente para quem tá começando, que eu sei que é boa parte do nosso público, mas eu acho que uma primeira mudança que tem que ter, assim, de mentalidade, e não estou falando como coach aqui, do tipo, você tem que estralar a sua mente, fazer a mudança, só uma coisa que você tem que perceber mesmo. Eu acho que é importante você começar a perceber os pagamentos, e isso envolve também como você vai orçar e quanto você vai cobrar, como uma coisa, como seu salário de fato, né? Como de fato algo que você tem que pagar contas e tal em algum momento. Você tem que começar a pensar sobre isso. A gente já falou aqui que, claro, seu primeiro trabalho, às vezes você consegue R$ 50 por um vídeo. E dependendo da situação, tudo bem. E a gente também não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para cagar regra, já basta, né? Não precisa ficar julgando também. Sim, Mas uma coisa de cada vez. tem um momento em que eu acho que você vai precisar começar a perceber isso como um trabalho de fato, né? É que realmente é muito difícil, porque é um trabalho que o valor, né, de que você recebe vai escalando com o tempo. E ele muitas vezes começa bem baixo, né? Igual você falou, por exemplo, R$ 50. Não é um valor assim que você pode falar assim, ah, beleza, agora eu vou sobreviver, ganhei R$ 50 no meu primeiro trabalho, se embora ir para o mundo. Tipo, não é realista isso, porque as contas, né, que a gente tem para pagar, independente do quanto você recebe, elas chegam todo mês. Não é barato, né? O valor mínimo, mesmo que você não seja uma pessoa que gaste muito, nem nada, só o valor mínimo para você manter uma moradia, manter alimentação, é um custo bastante alto. Inclusive, está piorando agora, né? É. Mas não tem como falar que você vai conseguir sair de peito aberto para o mundo com um valor que seja abaixo do valor mínimo. Acho que dá para pegar tipo o salário mínimo, por exemplo, como uma margem, assim, né? Porque ele é calculado através da inflação e tal. Enfim, ele é um valor que teoricamente seria o valor mínimo, assim, para você passar o mês. Muitas pessoas passam com menos, né? Fazendo muitos milagres, mas Sim. não é um cenário ideal para ninguém. Inclusive, o salário mínimo é extremamente baixo. Já é baixo, né? Então, imagine, né, que o salário mínimo seria R$ 1.000 por mês, que é o que está hoje mais ou menos. 1.100 exatamente, tá? Isso. Fazer isso por mês, trabalhando no audiovisual, seria, ao meu ver, assim, o seu ponto de partida para começar a pensar assim, ok, agora eu posso trocar para que essa seja a minha fonte de renda principal. Porque até então eu estou assumindo que você sobrevive de alguma outra forma. Você tem que ter alguma outra forma de ganhar dinheiro, enquanto o audiovisual não consegue sustentar. Às vezes, a outra forma pode até vir como audiovisual, focado em uma coisa que talvez você não goste muito, né? Por exemplo, você trabalhar dentro de uma empresa fazendo coisas muito chatas. Por exemplo, cuidando do canal de YouTube daquela empresa e de vez em quando pedem para você gravar uns stories, sabe? Enquanto isso, você faz uns trabalhos por fora, enfim. O importante é ser que realmente, com R$ 50 para chegar no salário mínimo que a gente já falou que já é pouco, você vai precisar fazer 22 vídeos por mês. E tudo bem, você pode pensar, ok, 22 vídeos por mês eu consigo fazer, mas você consegue cliente para isso, né, também? Você consegue todo mês ter 22 vídeos? Pessoas pagando para você fazer tantos vídeos? Uma coisa que aconteceu comigo, né? Porque, como eu disse, tudo que eu falo é por experiência própria, é ter medo de passar os valores de vídeo. Em algum momento você vai lá e meio que descobre fórmulas para calcular o valor do vídeo. Tem várias, né? Mas tem até calculadoras online. Aí você coloca lá e você realmente usa seus dados. Você usa tipo quanto eu vou gastar no mês, quanto vale meu equipamento, quantos anos eu já estudei isso. E aí dá o tipo, um vídeo, sei lá, 500, R$ 600, que ainda é barato, mas não estamos falando especificamente de precificação aqui, né? Isso, digamos, no começo dali, R$ 600 por vídeo. Sendo que o seu último vídeo você cobrou aquilo, 50, 75. Às vezes dá medo de passar esse valor para as pessoas. Mas você Verdade. fez ali a conta, é o justo. Claro, você pode pensar, vou dar um desconto, vou vender pacotes com descontos. Mas eu digo, esse pulo de casa, né? De realmente passar valores
justos? Dá medo porque a primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa não vai querer porque é muito caro, né? É isso. Sempre é o medo de é melhor cobrar 50 do que não ganhar nada. Esse é sempre aquela pira que fica na cabeça da gente com essa questão de precificação. Mas se você pensa que você tem que ganhar isso para viver, eu acho que isso ajuda você realmente passar um valor justo, né? Nossa, com certeza, porque vamos supor que você vá trabalhar nesse valor justo. A gente está tomando o valor do salário mínimo como uma métrica, assim. Você teria que fazer 2 vídeos por mês para alcançar esse valor. Não é viável, né, cobrar tão barato assim pelos vídeos, porque para você fazer o mesmo, para você poder sobreviver disso, a quantidade de vídeos que você teria que fazer seria imensa por vídeos muito baratos. Vamos colocar 20 vídeos por mês. Ao ano dá 240 e você nem sai com o 13º nessa brincadeira. Você teria então que fazer tipo 240 vídeos ao ano. É importante também você saber, né? Você não vai trabalhar todo dia, mesmo que você queira. Exatamente. E vamos supor, uma carteira assinada, você tem férias, né? Uma vez a cada ano de trabalho, ou deveria ter, pelo menos. E aqui, nesse caso, trabalhando com vários projetos individuais, não. Ou seja, não é uma ótima ideia fazer isso. Se você acha que é uma maneira de começar, tudo bem, mas não é fácil, assim, essa quantidade extremamente alta de vídeos por mês, porque fazer vídeo também é cansativo, né? Não é uma coisa, fácil, senta aqui, fiz rapidinho. Poucos são os casos que você faz um vídeo extremamente rápido, assim, sem cansar nem nada. Principalmente quando não é uma coisa sua, né? Às vezes, quando é um vídeo seu, para um projeto pessoal seu, até legal, divertido, né? Mas tem vídeo para cliente que é tão chato. Às vezes você vai ter que precisar aprender alguma coisa que você não sabe, vai ter que perder tempo pesquisando coisas. Enfim, não é muito fácil fazer essa quantidade gigante de vídeos assim, né? Mesmo se você tem um outro trabalho, alguma outra fonte de renda, mesmo que ela seja audiovisual, mas você está pegando esses freelances e tal, e aí o trabalho começa a aparecer e você vai pegando cada vez mais, cada vez mais. Uma hora, sua cabeça vai só explodir. E aí, nesse momento, você vai perceber, ok, aí eu pisei para fora do meu limite. E esse limite, assim, por mais que você seja um workaholic, assim, muito doido, esse limite não pode ser muito alto, essa quantidade de vídeos por mês, né? Assim, falando realisticamente, assim, fazer um vídeo por dia, mesmo que seja um vídeo curto, é bastante trabalho. A não ser que o material já tenha vindo para você extremamente mastigado, assim, mas isso é muito difícil de acontecer. É, eu acho que mesmo assim vai cair na questão do. Você vai ter essa demanda? Ok, É, igual os vídeos nuggets que a gente tava falando outro dia. Se fosse pra fazer um por dia, tipo, até dá, sabe? Você faz um por dia, você ainda trabalha poucas horas no seu dia, todo dia, mas são poucas horas. Mas, primeiro, você vai ter toda essa demanda. E segundo, a gente tá falando isso pra você chegar num salário mínimo. Que, assim, claro, sem entrar no ponto que tem gente que vive com menos, famílias que vivem com menos, mas não é muito. Ou seja, você também nem tem uma margem pra perder, né? Tipo, beleza. Você consegue fazer 240 vídeos por ano, você tem 24 clientes, cada um te pede 10. E se do nada dois clientes desses somem? Você já tá sem margem, né, de perder. exatamente. É muito arriscado, né, trabalhar com uma margem tão pequena. Coisa que me veio à cabeça, até saindo do roteiro, quando a gente tava falando daquele medo de passar o valor alto. Não sei se você tem alguma outra teoria de onde isso vem, mas eu acho que parte pode vir por um motivo de que as pessoas, no geral, e agora falando de todas as áreas, elas são muito fechadas com o próprio salário, né, com o próprio ganho. Às vezes, dentro de uma própria empresa, você está trabalhando naquela empresa e você não sabe quanto as pessoas do seu lado estão ganhando. Sim, E eu acho que, assim, dentro do audiovisual, ainda tem gente que não se importa em falar, mas eu acho que tem gente que não sabe que, sim, R$ 500 é bastante dinheiro, não dá pra falar que é pouco dinheiro, mas é, é- tem muita gente que trabalha com audiovisual cobrando muito mais do que isso por vídeo. Tem exatamente. vídeos profissionais, assim, realmente feitos por profissionais que vivem disso,
Gente, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 contratos de 3 dígitos antes do 1.000. Então, sim, existe, sabe? Claro, é um valor alto em dinheiro. A gente não quer falar que R$ 500 é qualquer coisa, mas a gente quer falar que você pode sim cobrar R$ 500 sem ter 20 anos de experiência. Claro, então não vai Sim, ser no seu primeiro vídeo. Se for, parabéns, ótimo, vai. é uma coisa de planejamento e como é que se diz management em português? Não é planejamento, gerenciamento. Isso, Gerenciamento. obrigado. É uma questão de gerenciamento do seu catálogo de clientes, na minha opinião. Eu trabalhei, né, entre aspas, numa empresa júnior do curso assim que eu entrei na faculdade entre 2017 e 2018. A empresa júnior que eu participei, que era do curso de imagem e som, a gente enfrentou esse problema sobre precificação. Eu vou dar esse exemplo da empresa júnior porque eu, Luiz, não trabalho com freelancer atualmente, então não tenho muita base para falar. Eu sou uma pessoa assalariada mensalmente, no caso é o que a gente já está acostumado, mas não é o caso da maioria. E nessa produtora funcionava assim, cada projeto tinha um preço diferente e a gente enfrentou esse problema de que a gente estava cobrando muito pouco pelos vídeos. Por que a gente estava cobrando muito pouco? Exatamente disso que a gente estava falando. Ah, se cobrar mais, a pessoa não vai querer pagar e tal. Só que a conclusão que a gente chegou depois de estudar e ver o que estava acontecendo era o perfil dos clientes. Porque, igual a gente está falando aqui, por que a gente acha R$ 500 caro? Porque a gente pensa assim, nossa, eu ganhei um salário mínimo, R$ 500 é a metade do meu salário. Ou seja, R$ 500 é um valor extremamente alto para uma pessoa física pagar assim, vou dar de troco. Se for tipo, não, é uma ocasião especial, vai ter um almoço de família, ou sei lá, vai ter uma bodas de ouro da minha mãe, eu quero que você faça um vídeo e tal. Então, a pessoa não vai tirar aquilo de bolso assim para dar de troco. Ela vai é uma coisa, é um investimento planejado dessa pessoa. Então, aí você pode R$ 500 não seria um valor extremamente pesado para uma pessoa física pagar, porque ela vai se planejar para fazer isso. Mas é tudo uma questão de cliente, porque para uma empresa, por exemplo, R$ 500 não é um valor tão alto assim. Ela provavelmente tem gastos muito maiores do que esse com diversas outras coisas. Mas então, é uma questão de pensar nos seus clientes. Qual cliente eu consigo cobrar R$ 500 por um vídeo? Isso eu acho que é um pulo do gato assim, que a gente tem que ter nessa questão de precificação. É uma coisa que você vai escalando também, né? Isso é normal, claro, existem casos e casos, e também não é muito anormal você dar um salto grande do nada. Mas, digamos que o padrão seria realmente assim, você vai começar, principalmente se você for começar saindo por conta própria. Se você não vai começar saindo porque mesmo o curso de faculdade, ele vai te ajudar a pular algumas etapas, conhecer alguém que já trabalha na área vai te ajudar, mas você saindo por conta própria, é como a gente já falou, tudo bem, R$ 50 os vídeos, beleza. Só que aí, e tem cliente que realmente, tem cliente, e eu não vou falar que eles estão errados, porque eu me imagino como cliente, eu quero ter a liberdade de escolher, e tem cliente que só vai querer saber do menor preço. Tudo bem, é isso. O cara vai entrar em sites, tipo, 99 freelas, e vai pegar o menor preço sem nem ver portfólio. Pronto, é isso que ele quer. E ok, é normal você começar com esses clientes, mas aí você vai subindo um pouco. Para quê? Para alguém, alguma empresa pequena, tipo uma lanchonete que tem aí no bairro, alguma coisa assim, essas pessoas já vão ligar um pouco para portfólio, mas eles vão ter na casa das poucas centenas para gastar. E aí você vai continuando isso até você chegar nos valores que eu falei, que são valores bem mais altos. Ou, se você quiser, você já se sentir bem, você pode também parar antes, né? Você não precisa sempre mirar também para o valor mais alto. Nossa, se eu não estiver fazendo 50.000 por vídeo, eu não tô de boa ainda. Não, às vezes você tá ali,
ganhando os tanto que você quer por mês, tá curtindo os seus clientes, beleza. Mas é uma coisa que normalmente você vai escalando. Claro, acontece. Você tá trabalhando com clientes que pagam 200 por vídeo, mas ou você arrasa, ou você conseguiu algum contato e do nada você tá trabalhando com clientes que te pagam 2.000, 10 vezes mais por vídeo e fazem vários vídeos por mês. Acontece às vezes. Aí é uma questão de, sei lá, várias questões. Uma questão de sorte, uma questão de contatos, uma questão de você ter confiança no seu trabalho e saber que você vai conseguir. A própria escalada, né, nos preços, que não é. Você tem que saber gerenciar isso também, porque, vamos supor, esse exemplo que você estava falando. Eu faço normalmente vídeos que eu cobro cerca de R$ 200. Esse é o meu padrão que eu estou acostumado. Putz, apareceu um trabalho que vai me pagar R$ 2.000. Não dá para você, do nada, meter o louco e virar a chave, falar assim, ok, agora meu padrão é R$ 2.000. Provavelmente, depois que você acabar esse trabalho, você tem que pensar, nossa, será que o próximo, depois desse, também eu vou cobrar esse valor logo em seguida e eu vou ter uma quantidade de clientes grande o suficiente e tal? Então, é uma ótima ideia, assim, você ter um controle muito bem feito, assim, das finanças e projetar também os seus ganhos. É, ah, tirando isso que eu tiro por mês, quanto tempo eu levo para alcançar tal valor, ou constrói uma poupança, né, que você consegue ter também para poder, caso eu não consiga trabalho por 2 meses, eu tenho esse dinheiro que eu vou ter para sobreviver durante 2 meses. Enfim, mesmo que você faça um trabalho que te pague mais uma vez, não dá para tomar isso como base. Você sempre tem que trabalhar na constância das coisas, né? Por mais que o audiovisual não tenha tanta constância assim, mas tem uma hora que você vai conseguir pegar alguns padrões e criar os seus próprios, né, padrões de trabalho, e aí você vai conseguir se planejar. A palavra é planejamento. Você falou muitas coisas interessantes, então vou começar comentando por alguma específica. O que você falou é realmente, não é porque você fez um trabalho maior que todos vão ser, e aí entra o negócio. Não dá para falar de vida financeira sem falar de precificação, né? Mas você aprender a calcular talvez precificações diferentes. Por exemplo, vamos dar uma mudada de exemplos para tentar abranger bastante coisa. Videoclipe. Beleza, um videoclipe, você fechou lá um videoclipe assim, R$ 20.000 para um videoclipe. Você pode pegar parte dessa grana, levar para a produção do videoclipe, né? Porque, claro, se alguém está te pagando 20 mil, vai querer uma coisa bem da hora. Aí você pode alugar uns LED da hora para colocar de cenário, uma máquina de fumaça, sei lá, aluga um carrão, fecha uma rua. Não, aí eu já tô viajando, 20 mil não é tanto. Mas não sei, sabe? Investe um pouco, aluga umas luzes, se bobear, aluga uma câmera que faz 4K, e é isso. Investiu ali 3 mil desses 20 mil, ficou com 17 para você, parabéns, ótimo. Aí, depois disso, você vai, às vezes, por interesse próprio também, interesse pessoal. Porque o trabalho, às vezes, pode trazer mais coisa, além só do dinheiro. Aí você viu tipo, uma banda que tá começando, uma banda da hora, assim, já fez uns shows e tal. E aí, em vez de 20 mil, você vai cobrar deles os 500 lá. E eles vão pagar, beleza. Só que aí você explica e fala, ó, o que eu consigo levar vão ser 2 luzes que eu tenho minhas mesmo, a minha própria câmera. Você aprende a precificar baseado no trabalho também. E você vai conseguir vários trabalhos, né? Claro, aí entra também a questão de você ver o que compensa, o que você quer, o interesse pessoal que você tem em cada trabalho. Mas realmente, não é sempre só para cima. Sempre tem uns trabalhos que pagam mais do que a sua média. Aí quando você começa a pegar vários desses, aí que a sua média de fato aumenta. Outra coisa da hora que você falou também foi uma dica interessante, assim, que eu acho, mas não sei se tem muito a aprofundar, que é para todo mundo que trabalha. Assim, eu acho que isso devia ser uma coisa de todo mundo de fato, mas eu sei que não é possível para todos, mas principalmente para quem trabalha sem um salário fixo, é ter uma
poupança ali que ela não é para você comprar equipamento, ela não é para você fazer uma viagem, ela é para se acabar os trabalhos. Igual muita gente passou por isso na pandemia, né? Que começou aí, tá, sei lá, esses dias faz um ano, e muita gente ficou sem vários trabalhos, então é importante realmente você ter uma poupança ali. Essa é uma dica que você falou, assim, que eu acho, tipo, sagrada, assim. Você precisa ter um dinheiro guardado que não é para você fazer nada que não seja sobreviver se parar de surgir trabalho. Sim, é um valor de emergência, né? Exatamente, porque e eu acho que, não sei, eu já fiz isso, conheço outras pessoas também que já fizeram, que é separar por meses. Tipo, quanto eu preciso para sobreviver durante X meses? Ah, um mês, apertado, mas já é alguma coisa. 2 meses, beleza, já é um tempo ali que daria para correr atrás de outras coisas e tal. Nossa, se você tiver um fundo de 3 meses, não, eu consigo ficar 3 meses sem ganhar nada e ainda eu consigo sobreviver e pagar meu aluguel, pagar minhas contas e tal. Melhor ainda, em 3 meses você consegue correr atrás de alguma coisa, e se tudo falhar, sei lá, você vai fazer alguma coisa de emergência. Mas ter um fundo que consiga te manter, pagar suas contas fixas, né, de emergencial, é uma ótima ideia. Todo mundo tinha que fazer isso, mas realmente é difícil, né? Porque o dinheiro muitas vezes não nem chega até o final do mês. Mas quando chega, é uma ótima ideia fazer isso. E quem trabalha sem o regime de CLT, só fazendo freelance e tal, tem que tomar muito cuidado com isso e é uma coisa primordial. É porque mesmo quem trabalha, eu digo que pode fazer isso porque sempre pode acontecer alguma coisa, a empresa fechar, ser demitido. Idealmente você vai ganhar um dinheiro nesse momento, né? Mas, sei lá, às vezes a empresa faliu, golpes, a pessoa fugiu do país. Vai Tomem saber. cuidado com golpes. A gente se alongou um monte aqui nessas questões básicas, né? Sim. Mas eu acho que a gente podia falar também de algumas situações específicas. E aqui entrando Vamos lá. realmente bem, assim, pessoal videomaker e tal, como a gente falou, vai entender essas questões. Por exemplo, a questão de quando comprar um equipamento novo. Eu acho Sim. que ela paira, assim, né? Principalmente quem trabalha no guerrilha, assim, mas mesmo, sei lá, mesmo entre Exato. estudantes de cinema, muita gente quer ter o equipamento próprio, né? Exatamente. Até porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que depende de alguma ferramenta, né? É impossível fazer o trabalho sem que você tenha a ferramenta. A ferramenta precisa ser sua? Não. Pode ser a ferramenta que eu digo é ou você vai precisar de um computador para editar os vídeos, ou você vai precisar de uma câmera, ou você vai precisar de um equipamento de gravação de som, alguma coisa você vai precisar para trabalhar, né? Porque o nosso trabalho é quase técnico, assim, né? Tem outras coisas, mas a gente opera ferramentas especializadas. E, infelizmente, são ferramentas muito caras. Então, se você não tem nada, só de começo você já vai ser obrigado a investir ou dar algum jeito de conseguir essas ferramentas de alguma outra forma, porque sem nada você não consegue trabalhar. Não é uma coisa que dá para você falar assim, eu vou começar amanhã com o que eu tenho em casa, mas você não tem um computador. Então, isso é impossível. Então, realmente, um investimento inicial sempre é necessário. Para começar, o lado bom é que muita gente tem o celular, né? E atualmente ele já permite você começar. Mas realmente o investimento inicial é que eu já vou falar, mas nem era bem nele que eu tava pensando, mas ele é muito difícil você fazer um investimento inicial que não seja contando em quantos R$ 1.000 você vai gastar, né? Porque as Não, câmeras são tudo na casa dos 1.000. As mais de entrada, sei lá, 1.200, vai até 800, talvez você encontre alguma câmera Canon bem antiguinha. O computador nem se fala, nem se fala. Não sei se menos de 3.000 você consegue um computador novo que permite editar. Talvez usado na casa dos dois e tanto. Juntando já estamos nos 4.000, comprando coisas muito básicas. É difícil, é difícil. o bom, igual você falou, que às vezes você pode ter a sorte de já ter
esse equipamento, de já ter um computador em casa ou já ter um celular ou qualquer coisa que já funcione como ferramenta. Um celular e um computador básico, se você já tem, já dá para começar. Dá para editar no celular. Eu não tenho experiência com editar no celular, mas eu diria que ele tem que ser um celular médio para cima, mas coisa assim, que bastante gente até que vai ter em casa. Mas eu me referia também à troca de equipamento, né? E que às vezes ela é mais cara do que esse investimento inicial. Porque, digamos que você tem a sua câmera inicial, você investiu 2.000 nela e você quer dar um salto para uma câmera assim que você vê os YouTubers usando, você vê esse pessoal que trabalha 20 anos na área usando, e são câmeras que o corpo custa 12 mil reais. Só de diferença aí você tem 10 mil reais. Isso que você talvez nem venda a sua câmera no valor que você comprou. Aí voltando lá para o que eu falei no começo, eu acho que é aquilo. Você tem que ver isso como um trabalho. E como você falou perfeitamente, é uma ferramenta de trabalho, né, a câmera. Não é algo para você ter por status ou para você comprar só porque você viu alguém usando também e você acha que, nossa, se eu comprar essa câmera, eu também vou fazer vídeos que eu posso cobrar 50 mil reais e a câmera vai se pagar só porque eu troquei de câmera. Eu diria que, assim, o momento ideal é uma coisa que eu me pergunto quando eu troco os meus equipamentos, eu já estou tirando todo o potencial que esse equipamento me permite e também eu preciso de algo que ele não me entrega. Por exemplo, você tem uma T3i ou mesmo uma SL2 mais atual da Canon também, e aí você pegou um job que eles estão pedindo que você entregue em 4K. Nenhuma dessas duas câmeras faz 4K. Então, é isso. Você precisa de algo especificamente que ela não te entrega. Essa ferramenta de trabalho está te impedindo de alcançar algo que você consegue com as suas técnicas? Sempre ter a necessidade como uma métrica de compra de equipamentos. Você tem que colocar uma visão profissional no caso, né? Tratar você, né, no caso, ou você, a sua equipe, se você tiver com mais pessoas, como uma empresa. Porque vamos supor que você decide, ok, eu preciso de outro equipamento, eu preciso comprar. É o que define o investimento, né? Você vai ter que gastar dinheiro para poder ganhar dinheiro. E se o que você está fazendo não for para essa finalidade, você só está gastando o dinheiro, né? Você está adquirindo um luxo. Então, isso aí que você está falando é exatamente, é muita verdade, porque se você, esse investimento tem que te dar um retorno para que o investimento seja viável, até porque você não vai comprar esse equipamento novo com o salário que você ganhou no mês passado, né? O salário que eu estou contando aqui, o dinheiro que eu ganhei no mês passado. Provavelmente você vai ter que gastar mais, né? Fazer realmente um investimento. Então, igual qualquer empresa faz, né? Qualquer empresa que está querendo expandir, mesmo que seja pouco, vai ter que investir. Então, esse investimento tem que retornar para você, né? O valor, para que você pelo menos consiga cobrir o investimento que você fez. Então, quando você está pensando em investir, tudo isso tem que estar no papel, né? Assim, tem não, né? Mas se eu fosse fazer um investimento grande, com certeza eu iria colocar realmente no papel, né? O quanto esse equipamento novo vai me permitir aumentar o meu ganho. Como eu vou dividir esse gasto, não, da onde eu vou tirar o dinheiro para fazer esse investimento? É um dinheiro que eu já tenho guardado? Ok, se eu já tenho guardado, quer dizer que eu vou abrir um rombo na minha poupança, né? Que eu tinha lá 12 mil reais, agora não tem mais. Quanto tempo eu levo para repor o que tinha lá, né? Para que no futuro eu possa fazer algum outro investimento. Então, sempre você tem que pensar nessa métrica de como o seu investimento, com o tempo, consegue te dar de retorno. E aí você tem que, sei lá, tem muitas formas de se aprender isso hoje, principalmente na internet, mas você tem que aprender a calcular essas coisas em questão de tempo, assim, o tempo que o investimento leva para ser pago é uma coisa básica de finanças, de financeiro empresarial, assim, que é ótimo saber.
E aqui isso é uma forma que eu falo que eu gosto de fazer, que é, digamos, investir para trabalhos específicos. Por exemplo, eu fechei um contrato no qual eu vou precisar de mais luzes específicas do que eu tenho aqui. Aí, outra coisa, às vezes, se não compensar, não conseguir pagar, considere alugar também, né? Porque aí o valor é menor. Claro, você não vai ter o equipamento depois, mas às vezes compensa se você não for usar mais depois mesmo. Mas falando de comprar, fechei um trabalho e esse trabalho eu vi que eu vou precisar de mais equipamentos do que eu tenho. Eu vi que o que eu vou receber, e aqui eu tô falando assim, a partir do momento que eu assinei o contrato, que eu tenho uma garantia de que eu vou receber, vamos por esse trabalho é por 6 meses. Eu vou lá, eu vou comprar os equipamentos. Se eu for dividir, Lua, vou parcelar em no máximo 6 vezes, porque esse trabalho, porque eu estou comprando esse equipamento, o dinheiro que ele me der, parte dele já vai estar destinado para pagar esses equipamentos. Então, após o trabalho, eu já vou ter o equipamento pago, e aí, qualquer outro trabalho que vier depois, esse equipamento só vai estar me trazendo lucro. E que eu vou usar ele depois também. Claro, é uma coisa, como eu falei, muito especificamente, eu gosto de fazer quando o pagamento do trabalho é maior do que os custos dos equipamentos. Mas, já falamos aqui, tem várias fórmulas que você pode aprender e é legal saber de todas e ver aí o que se encaixa, né? É uma questão de decidir quando você vai fazer um investimento, né? Vamos supor, nesse contrato que você consegue pagar o salário, pagar, né, o seu investimento num contrato só. Esse valor você está tirando do que você ficaria para você de lucro, né? Então, é uma decisão importante. Se a sua vida financeira está ok, se você se permite fazer isso nesse período de tempo, eu vou sacrificar metade do valor desse contrato para ter um equipamento da hora, assim, que eu sei que vai melhorar a minha qualidade, e o que sobrar não vai ser o valor total, né? Vai ser bem menos, mas ainda dá para encaixar nas minhas contas. Beleza, faça o investimento, porque, igual o Luan falou, depois que passa o trabalho, o equipamento ainda vai ser seu. Só tem que tomar muito cuidado com equipamentos que custam muito caro, principalmente equipamentos que você precisa parcelar por causa do valor. Esses equipamentos são um caso à parte, assim. Assim, você está falando de um trabalho que pague um equipamento na primeira vez. Eu acho que isso é mais comum no começo, né? Tipo, quando os equipamentos vão ficando cada vez mais caros, né? Vamos supor, você vai subindo de nível, vai ter uma hora que o próximo da linha para eu melhorar a minha câmera, vai ser uma câmera de cinema. Muito difícil que ela se pague num trabalho Sim. só. Enfim, a questão é que uma hora você vai ter que fazer realmente um investimento a longo prazo só com investimento futuro, né? Você vai ter que continuar pagando essa coisa. E isso é uma coisa muito importante porque envolve um gasto fixo que você vai gerar para o futuro, né? Especificamente para câmeras, não as tops de linha, né? Que usa em ficção, cinema comercial, mas mesmo câmeras, né, que estão começando ali a entrar no low end ali do espectro de câmeras, né, de Uhum. valores. É um investimento que, às vezes, mesmo que você seja um lugar grande, né, ou tenha a sua própria produtora, não é um investimento que compensa você fazer. Porque a partir do momento que você compra aquilo lá, ela vai começar a desvalorizar. É isso, se eu não me engano, o que você está falando, só também para deixar claro, nem seria ali tipo uma Blackmagic Pocket, uma Sony dessa, seriam realmente câmeras que vão além disso. É que eu sei, Sim. às vezes pela internet, se a gente só acompanha alguns poucos nichos, parece que essas são as câmeras mais caras que tem, né? Mas a gente tá falando também aqui de Red, Alexa, a própria Não, Blackmagic que tem a Ursa, né? São, sim. é E eu nem tô outro falando nível, das outro câmeras patamar, né? mais. É, as câmeras mais tops de todas, assim, tipo, ninguém compra isso. Elas nem foram feitas para comprar, você aluga elas. Mas, antes de chegar nas tops de linha de todas, as que usa em Hollywood, naquele filme super visual e tal, que tem que ser muito linda. Essas estão lá no final, sabe? Não tem nada mais tecnológico que aquilo.
Mas eu estou falando das que vêm abaixo delas. Ainda existe um espectro grande de câmeras ali que custam valores bastante altos, assim, valores exorbitantes. Que por mais que você seja uma produtora grande. Assim, eu nem sei porque eu tô falando isso. Não sei se algum produtor nesse nível vai estar escutando o nosso podcast. Mas você vai saber, você pode querer saber isso pro seu futuro, não sei. Vai que, sei lá. Uma coisa que aconteceu comigo agora é o tal do MEI, que é o troço do microempreendedor individual, né? Que, para quem não sabe, muito especificamente o que é, ou o Luiz vai explicar, ou vou deixar um vídeo na descrição, porque eu também não sei muito bem explicar, eu acho confuso, tem um monte de siglas, mas, enfim, é o jeito de você, individual, como pessoa, você abre o MEI, então você se torna um microempreendedor, você ganha um CNPJ, ou seja, você pode ter uma conta de CNPJ no banco, por exemplo, você pode emitir notas fiscais, você pode ser contratado dentro de editais que exigem um CNPJ, enfim. E aí tem várias regras, eu sei que muita gente já tem uma noção também do que é, só que uma das coisas é sobre os impostos. MEI não paga imposto sobre nota fiscal, igual algumas empresas têm que pagar. Que é assim, por exemplo, eu emiti uma nota fiscal de 100 mil como empresa. Eu tenho que pagar, vamos supor, 15%. Então eu tenho que pagar 15 mil de imposto. Tá certo? Tá certo. O MEI não precisa pagar imposto sobre nota fiscal. Só que ele paga imposto unificado mensalmente, na casa dos R$ 57. Então, compensa você abrir um MEI se ninguém está te pedindo ainda MEI, ninguém está te pedindo nota fiscal? Eu acho que não. Por quê? Porque são R$ 57 por mês. Isso dá, tipo, 600 e tantos reais por ano. Só que é isso. Eu abri por quê? Eu fechei um trabalho, eles precisam de nota fiscal, aí eu fui lá e abri o MEI. Eu acho que é um exemplo clássico de quando começar a ter um gasto específico, quando você realmente precisa dele. E o MEI, especificamente, é muito rápido de abrir. Eu abri pela internet e não teve período de aprovação. Eu não sei se para todo mundo é assim, ou se tem alguma coisa que altere isso, mas pelo menos para mim foi assim. A partir do momento que eu coloquei meus dados, decidi o nome da empresa e tal, cliquei em abrir, aqui está seu CNPJ. 2 dias depois, já consegui abrir a conta CNPJ também. E para emitir nota tem um processo à parte que eu não vou entrar porque ele é municipal. Então cada município vai ter seu processo. É um passo importante, né? Até para você, nessa questão de entender os seus clientes, né? Realmente, quando você está começando, você está fazendo trabalhos menores, muitas vezes para pessoas físicas, que não vão exigir uma nota fiscal. Isso não quer dizer que elas não tenham direito, elas sempre têm o direito de exigir a nota fiscal, mas, né, não sei, pelo trabalho informal, não sei, as pessoas às vezes não pedem, né? Às vezes nem para coisas mais importantes as pessoas esquecem de pedir, o que não está certo, né? Sempre é bom pedir a nota. Mas no começo é muito comum que você trabalhe sem emitir nota fiscal. Só que vai chegar um momento em que você vai ter que emitir, provavelmente quando você começar a prestar serviços para empresas. As empresas, elas precisam tomar nota, né, dos gastos. E eu achei ótimo saber que é rápido. Eu não sabia que era rápido que fazia. Como você falou, o MEI pode emitir nota para pessoa física, a pessoa física pode querer, só que não é obrigado. Agora, quando o MEI está trabalhando para outro CNPJ, por exemplo, fazendo um serviço para uma empresa, aí inclusive o MEI é obrigado a emitir nota. Se eu não me engano, tá? Eu tô abrindo, quer dizer, eu já abri o MEI, mas foi semana passada, mais ou menos. Então eu não sei ainda todos os detalhes. Mas, sim, para abrir foi um dia, bem simples. Para emitir nota está sendo um pouco mais trabalhoso por causa da pandemia, na questão de que eu estou demorando para ir até os locais que precisa e não necessariamente que demora. Mas sim, eu acho que é possível sim você ser contratado porque tem um tempo de negociação e tal, e aí você falar, tipo, claro, você precisa de nota, ok, a gente não vai começar hoje, eu não preciso emitir minha nota hoje já, né? Tanto que normalmente as pessoas pagam o mês que já correu, é o meio mais comum de pagar. Você provavelmente vai ter esse tempo, sabe?
Ou você fala, você explica, sim, vamos fechar, você veio atrás de mim por causa do meu portfólio e tal, eu só pedi uma semana para me preparar e aí a gente pode começar o trabalho, pronto. Mas para abrir Perfeito. foi Às vezes você não precisa rapidinho. nem falar, né? Pra É, que você quer. isso Presta isso só, vai vai. muito de cliente a cliente, né, e de profissional a Sim. profissional, mas o importante é que sim, é rápido o processo. Eu acredito que seja rápido para todo mundo, e a questão da nota, pelo que eu pesquisei, tende a ser realmente coisa de dias com as prefeituras, mas como cada município tem sua prefeitura, cada município tem seu sistema, mas Ó, só no MEI tem uma outra coisa, que, como você citou, o CLT tem sim suas vantagens, né? Inclusive que você está pagando impostos, então você tem aposentadoria, depois e tal. O MEI te traz muitas vantagens também que trabalhadores com carteira assinada, por exemplo, têm. Inclusive, esse pode ser algum motivo que, caso alguém se interesse, pode começar a pagar antes. Novamente, eu vou tentar listar algum vídeo legal sobre MEI aqui embaixo, porque eu não sei todas as informações, principalmente quando chega nessa área de impostos e outras siglas. não fique morrendo de medo dessas coisas, porque realmente é bem possível assim de aprender, não é um bicho de sete cabeças, não é tão assustador assim quanto parece. É a vida real, do mesmo jeito que você tem suas contas, a sua empresa tem as contas da empresa e você só tem que se planejar, né? Do mesmo jeito que você cuida do seu dinheiro, se você é uma empresa, você tem que cuidar do dinheiro da empresa. Acho que isso é uma coisa muito importante também. Não confunda você com a sua empresa. Por mais que a sua empresa seja você, você tem que manter as finanças das duas coisas separadas, porque senão, meu filho, você vai enfiar o pé na jaca bonito. Então, mantenha as duas coisas separadas e é bem possível de aprender assim por várias coisas. Talvez até compense deixar um link aí do Sebrae, eu sei que tem vários cursos. Isso que você falou é realmente importante, né? E foi um dos motivos que, logo que eu consegui o meu CNPJ, eu fui lá e abri uma conta de CNPJ. Um exemplo clássico de por que isso é importante é para quem trabalha com casamento. Porque o casamento é uma coisa que as pessoas passam anos planejando, então é muito normal, talvez até mais normal, que eles vão lá e contratem um videomaker um ano antes. E os pagamentos de casamento, como o casal em si não vai querer gastar tipo, tudo de uma vez no mês do casamento, é comum que eles paguem antes também. Então vamos supor, você recebeu, vou de novo pegar números fáceis aqui, 25 mil para um casamento, beleza, você vai fazer lá vários vídeos e tal. Você vai precisar de freelas. Não necessariamente, mas nessa situação você vai. Porque a minha situação, meu exemplo, é o que decido. Você vai precisar de freelas. Você viu que você vai gastar, tipo, 8 mil em freelas. Vai ter drone, vai ter 3 câmeras a mais, chique. Se você taca esses 25 mil um ano antes na sua conta, e aí você pensa, meu Deus, eu tô muito bem esse ano, eu vou comer rodízio japonês, eu vou pagar a rodada no bar pros meus amigos, tudo. Vai chegar no mês do casamento e desses 25 mil, se você tiver sorte, vai ter sobrado 2 mil. Só que você tem que pagar 8 mil pra frila. E esses outros 6 mil? Vão ter que sair da sua poupança, vão ter que sair de algum outro trabalho, ou você vai estar sem e você não vai conseguir entregar o trabalho, e se você não conseguir entregar, você vai ter que devolver o dinheiro? Esse é só um exemplo meio bobinho até, mas do porquê é importante você separar o dinheiro da sua empresa e o seu dinheiro. Você pode inclusive se pagar um salário todo mês. Transfere da sua conta para sua conta e aí você sabe bem o que Verdade. gastar. É o que você falou, não tenha medo dessa parte de finanças, né? Tipo, veja como algo profissional, estude um pouco que seja, porque você não precisa ter medo. Você vai precisar ter medo se você passar 20 anos trabalhando sem se importar com isso, e aí do nada se descobre que você passou 20 anos cometendo algum tipo de crime sem saber que você estava fazendo alguma coisa zoada ou sem saber que você estava se endividando. E aí sim você vai ter medo de abrir a sua conta e ver quanto que tá a sua dívida. Se você desde o começo vai estudando, você Exatamente. não precisa ter medo. Você pode achar um saco, você pode achar que é um sistema horrível em vários quesitos. Posso, mas não precisa ter medo. É pior, né? Tenha medo de não saber das coisas, né? Tipo, tenha medo de estar desinformado, porque aí você se mantém sempre procurando as coisas e aí dificilmente alguma coisa vai te pegar de surpresa. Surpresas sempre acontecem, né? Ainda mais ligado à vida financeira.
mais um motivo para você ter a sua poupança, mas não estou falando disso. Dê uma estudada, né? O pessoal sempre fala, né? Não sei, alguma tia sempre fala assim, ai, é sempre bom continuar estudando na vida, né? Nunca para de estudar. Bom, se você não tiver nada para estudar, estude um pouco sobre vida, sobre gestão empresarial. Por mais que você seja uma meia, a gente pensa assim, empresa. Eu penso numa empresa grande, né? Sei lá, os meus 50 funcionários aqui e tal, tem um contador. Mas se você é a sua empresa, né? Você é o dono, é o funcionário, você contrata alguém que você precisar. Enfim, você tem que saber também gerir a sua empresa, por mais que a sua empresa seja você sozinho. Mas se você quiser dicas de contadores, não pergunte pra gente. Porque eu acho que a gente chegou no nosso limite de conhecimento sobre vida financeira aqui, pelo menos eu. Mas se você quiser comentar sobre com a gente, falar como você faz, falar sobre qualquer coisa ligada ao audiovisual ou até outros assuntos, se você quiser trocar uma ideia sobre outros assuntos, mas mande uma mensagem pra gente, deixe um comentário. E lembrando que agora intercalado também, né, com o podcast, a gente tem outros conteúdos muito legais, reacts, unboxings, análises, outras dicas de trabalho, enfim, tudo lá no YouTube. Sim. O Spotify não está abandonado, né? O podcast em si, seja lá onde você escute ele, não será abandonado. A gente só vai mandar ele de 15 em 15 dias, uma semana a mais aí para você digerir o conteúdo. Então, acho que é isso, né? Fechamos. Fechamos. Falou.